Que a paz de Cristo esteja com você. Vamos compartilhar a palavra de Deus juntos? Estamos vivendo um período de pandemia com as igrejas fechadas, mas eu repito o meu mantra: as igrejas podem estar fechadas, mas a palavra de Deus não está presa. Lembre-se sempre disso. A palavra de Deus não está presa. Eu quero hoje compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, ao qual escreveu o profeta Moisés, no capítulo 10, no verso 26. Diz assim a palavra de Deus: E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Graças a Deus pela sua palavra. O título dessa mensagem de hoje é: nem uma unha ficará. É sobre isso que eu quero falar no dia de hoje, e que essa palavra possa queimar no coração de quem a escutar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós aprendemos que quando Israel desceu para o Egito, em torno de 70 pessoas, eles foram porque havia uma grande fome em Canaã. Por isso eles desceram ao Egito, porque José, que era o governador do Egito, já tinha preparado para eles um lugar, uma terra, a terra de Gósen, para que eles pudessem habitar em segurança. Eles vão para lá para passar uma estadia, em torno de 7 anos, até que a fome passasse pela terra. Mas esses 7 anos se transformam em 430, quase meio milênio, que eles acabaram ficando na terra do Egito. E a Bíblia diz que subiu ao trono um outro faraó que não conhecia José e não conhecia nenhum dos seus feitos. E ele viu o tamanho do povo de Israel e temeu. E por isso ordenou para que se escravizassem o povo de Israel. E o povo de Israel virou um povo cativo, um povo escravo, um povo que tinha que levantar todas as manhãs e trabalhar em troca de pão. Eles viviam para trabalhar e trabalhavam para viver. Quando nós entramos na igreja, nós aprendemos na linguagem evangélica, no evangeliquez, que o Egito simboliza o mundo. Não o mundo, o planeta Terra onde vivemos, a natureza ou coisa parecida, mas o mundo sistema. Existe um sistema dominante no mundo, e quem toma conta desse sistema, e quem instaurou esse sistema, foi o inimigo das nossas almas, o diabo, ou como diz uma irmã amiga minha, o sujão. Ele foi que criou esse sistema. E nesse sistema as pessoas ficam oprimidas, ficam escravizadas, porque nesse sistema quem manda é o ego, ou seja, o eu. É o eu na frente, é o eu acima de todas as coisas, é o eu primeiro. E por pensar assim, e a maioria pensa assim, você sabe disso, as pessoas acabam escravizadas por esse sistema demoníaco implementado por Satanás, o inimigo das nossas almas. Esse é o mundo em que nós vivemos. Esse sistema, nós vivemos nesse sistema. Mas lá no Egito surgiu um libertador. Bendito seja o nome do Senhor. O nome dele era Moisés. É muito fácil você comparar Moisés a Cristo nesse aspecto, porque Cristo é o nosso libertador. Ele veio nos libertar do mundo, ou do sistema diabólico que está no mundo. E nesse sistema, muitos têm morrido, muitos têm ido ao precipício. E Jesus veio para nos libertar desse sistema. Jesus veio para nos livrar disso. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas no mundo, no Egito, existe Faraó. Se Moisés simboliza Cristo, Faraó simboliza o diabo, o inimigo das nossas vidas. E o Faraó do Egito, ele não queria deixar o povo sair. Ele não queria perder a mão de obra escrava. Assim como o diabo não quer deixar que as pessoas alcancem o Evangelho, sejam alcançadas pelo Evangelho. O diabo não quer deixar as pessoas saírem de suas garras. Bendito seja o nome do Senhor. E o inimigo, ele vai sempre pelejar contra isso, para que você não saia. É interessante notar que quando Moisés se apresenta a Faraó, ele vai e Deus fala, eu vou fazer prodígios. Eu vou fazer com que você faça sinais na frente de Faraó. E depois eu vou deixar cair sobre o Egito 10 pragas. Mas é interessante notar que quando Deus começa a fazer sinais, existem magos e feiticeiros de Faraó que fazem a mesma coisa. E quando Deus começa a enviar as pragas, 3 das 10 pragas foram imitadas pelos magos e feiticeiros de Faraó. Eles fizeram a mesma coisa. E isso fez com que Faraó endurecesse o seu coração e não deixasse sair o povo. Primeiro o inimigo vai tentar imitar. Primeiro o inimigo vai tentar fazer aquilo que a igreja faz. Agora, quando ele não consegue, a partir da 4ª praga, os magos e feiticeiros de Faraó não conseguiram mais imitar o poder de Deus. E o conselho deles para Faraó foi esse: olha, isso é mão de Deus. É melhor você não se envolver com esse negócio. Mas o coração de Faraó se endureceu. Faraó era obstinado, assim como o obstinado é o diabo, o inimigo das nossas vidas. E Faraó começa a propor para Israel algumas coisas, algumas condições, para que eles possam adorar a Deus do jeito dele, Faraó. E assim como o Faraó fez com Israel no Egito, o diabo faz conosco nos dias de hoje. Foram 4 as propostas que Faraó fez com Israel no Egito. E são as mesmas 4 que o diabo faz conosco hoje. A primeira proposta de Faraó está lá no 8:25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Em outras palavras, adorem a Deus aqui mesmo. Você não precisa sair. Você não precisa mudar. Você não precisa ser transformado. Adorem a Deus no sistema vigente. Adorem a Deus do meu jeito. É isso que o diabo pede. Adorem a Deus do meu jeito. Adorem a Deus do jeito que quiserem. Você pode estar inserido dentro de um sistema pecaminoso, não tem problema. Isso nos impede que nós nos acheguemos a Deus. Eu quero dizer para você que Deus, ele se revela ao homem. Quando Deus decide se revelar, ele tem que baixar ao nosso nível para se tornar compreensível por nós. Assim como você tem que, quando quer falar com uma criança e quer olhar nos olhos dela, uma criança de 1, 2 anos, você tem que se abaixar para ficar na altura dela e assim falar com ela. Assim Deus fez conosco. Ele se abaixa ao nosso nível para se tornar compreensível. Mas, entretanto, o jeito, a maneira de você se achegar a Ele é ditada por Ele e não por você ou por mim. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. É da maneira dele. Ele tem o jeito. E aí você dirá: Geise, você está dizendo isso? Realmente, lá na antiga aliança, Deus deu a Moisés mesmo
o jeito que ele queria ser adorado, as leis cerimoniais, as leis cultuais, as leis que obrigavam o povo a adorar a Deus do jeito dele, mas nós não vivemos mais na antiga aliança, nós vivemos na nova aliança, e eu digo, é verdade, não vivemos mais sob os preceitos da antiga aliança, mas isso não quer dizer que não exista um jeito certo de adorar a Deus. O que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que se não houver espírito na sua busca, se não for uma busca espiritual, se não houver verdade na sua busca, Deus ele vai continuar procurando. Deus ele vai continuar procurando adoradores que o adorem do jeito que ele quer e não do jeito que eu quero. Então não é da nossa maneira. Não podemos adorar a Deus segundo o sistema do mundo. Temos que adorar a Deus do jeito dele, da maneira dele, como ele quer. Bendito seja o nome do Senhor. E é para isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela nos ensina qual é a vontade de Deus. E aqui nos ensina que nós temos que ir na contramão daquilo que o mundo diz. A Bíblia nos ensina que nós não temos que estar imersos na cultura e no sistema do mundo. O que é que Paulo disse? Já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. É disso que nós precisamos nos lembrar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Faraó não se convenceu. E Faraó dá a segunda proposta para o povo de Israel, que é a segunda proposta do inimigo para conosco hoje. Versículo 28 do 8. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Olha que ironia. Faraó pede até oração. É como se o inimigo espiritualizasse as coisas e falava: olha, eu sei que Deus é bom, viu? O inimigo sabe, claro. Mas ele não está interessado nisso. Ele não está interessado em se converter. Ele não está interessado em se arrepender. Porque para ele não cabe mais isso. Podem ir, mas não vão muito longe. Essa é a segunda proposta. Não saiam do meu campo de visão. Vão, mas vocês vão continuar sendo influenciados por mim e pelo meu sistema. Vocês vão continuar sendo meus escravos. É isso que Faraó disse, que Satanás continua a dizer hoje. Eu quero dizer a você que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, a mudança que ocorre em nós, ela tem que ser de 180 graus. É uma virada abrupta. É uma virada que vai... Você está indo para cá e você vai justamente na direção oposta. É disso que se trata a conversão. Metanoia é isso. É voltar e ir na direção oposta de onde você estava indo. É aquilo que eu acabei de falar que Paulo disse. Já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu já não sou mais influenciado por esse sistema. O sistema já não mais me influencia, porque eu já não vivo nesse sistema. Eu vivo uma novidade de vida. Eu vivo aquilo que Jesus vive em mim, quer em mim. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo sempre tem que ficar nas nossas costas. Nós temos um novo alvo, nós temos um novo objetivo. O nosso alvo é Jesus, é para Ele que nós olhamos, é para onde nós nos dirigimos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós não nos deixaremos influenciar por esse sistema, por esse mundo,
por aquilo que o inimigo quer, porque o inimigo quer a nossa destruição. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira proposta que Faraó fez a Israel e que o inimigo continua a nos fazer hoje. 10:10. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. O que Faraó quis dizer aqui? Podem ir, mas os filhos ficam. É isso que ele quis dizer. Eu sei que essa geração eu perdi. Eu sei que vocês vão embora. Mas os seus filhos, eles vão continuar sendo meus escravos. Eu posso ter perdido essa geração, mas a próxima eu já ganhei. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E é por isso que nós temos que lutar pelos nossos filhos. Sejam eles físicos, hereditários, ou sejam eles filhos espirituais que nós ganhamos em Cristo. Nós temos que lutar pela próxima geração. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis pela nossa geração. Nós, que vivemos hoje, somos responsáveis pela igreja que nós entregaremos para a geração de amanhã. Durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja mundial, mas principalmente a igreja europeia, principalmente a alemã, ela foi omissa quando o nazismo subiu ao poder. Ela não pregou contra, ela não denunciou o nazismo como uma coisa não cristã. Ela teve medo, ela se aliou ao nazismo muitas das vezes. É claro que tiveram exceções, mas na sua maioria foi assim. Nós não podemos ser responsáveis pela igreja que viveu lá na Segunda Guerra Mundial, na década de 30, 40. Eles são responsáveis pelo que eles fizeram. Assim como nós somos responsáveis pelo que passamos hoje. O tipo de igreja que nós entregaremos para as gerações futuras é nossa responsabilidade. Nós temos que ser responsabilizados por isso. E é por isso que nós não entregaremos os nossos filhos na mão do sistema. É por isso que não entregaremos os nossos filhos na mão do inimigo. Porque nossos filhos são nossos. E nós entregaremos, ou temos que entregar, uma igreja mais forte do que quando nós pegamos. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que lutar pela igreja. Não podemos abrir mão disso, porque a igreja de Jesus, ela é triunfante, e ela continuará sendo triunfante. Nós não podemos perder de vista isso. E aí nós chegamos à quarta e última proposta feita por Faraó a Israel, e que o inimigo continua a nos fazer hoje. Versículo 24, do 10. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Vocês vão, mas os seus bens ficam aqui. Essa foi a última proposta de Faraó. Quero dizer que, bem aqui, eu quero fazer uma analogia com dom. Vocês vão, mas os seus dons ficam aqui. Vocês não usem os dons. Não influenciem as pessoas. Porque dom é isso, irmãos. Dom quer dizer presente. Não influenciem. Nós sabemos que quando Israel saiu do Egito, saiu com grandes presentes que os egípcios deram para eles. Vocês vão, mas não influenciem. Nós não podemos aceitar isso também. Os nossos dons foi nos dado por Deus para usar no mundo, para que o mundo saiba que existe um Deus no céu. O mundo tem que olhar para a igreja e dizer: Deus realmente existe, porque eu vejo Deus na vida desses cristãos. Bendito seja o nome do Senhor. É disso que se trata. Então Moisés, ele chega
no cerne da palavra, onde ele diz a Faraó, quer saber, Faraó? Nenhuma unha ficará. Não vai ficar nada. Não vai ficar gente, não vai ficar nossos filhos, não vai ficar nossos bens, não vai ficar nada, Faraó. Nós vamos sair e não vamos deixar nada aqui. Bendito seja o nome do Senhor. É disso que se trata. Os tesouros que Deus tem nos dado, diz Paulo, tem nos dado em vasos de barro, que somos nós. E nós temos que cuidar desse tesouro, anunciar esse tesouro, até que o rei retorne, bendito seja o nome do Senhor. Não vai ficar nada. Sabe por quê? Porque existe um tesouro guardado para nós no céu. As riquezas desse mundo, nada pode se comparar àquilo que está reservado na eternidade com Deus. Eu quero te convidar a sair desse sistema, a sair desse mundo e ingressar nas fileiras do Senhor Jesus, e caminhar para o céu, porque existe um tesouro preparado para nós. Uma vez Jesus disse a um mancebo, se você quer ser perfeito, mancebo quer dizer jovem, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que tem, distribui aos pobres, depois vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz no começo dessa passagem que o mancebo era rico. Ele era muito rico, possuía muitas riquezas. Mas essa é a diferença entre riqueza e tesouro. Aquele que possui riqueza não consegue comprar um tesouro. Mas aquele que tem um tesouro, ele ainda assim pode ter riquezas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem um tesouro para nós reservado no céu. Deus tem um tesouro guardado para nós. E mesmo que você passe por essa vida com muitas provações e aflições, com muitos estreitos, altos e baixos, Deus, ele tem um tesouro. Deus, ele tem uma terra prometida, assim como tinha para Israel no Egito. Ele tem uma terra prometida para nós, terra que manam leite e mel. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa pensar espiritualmente, que você possa agir espiritualmente, que você possa sair deste mundo que nos envolve, que nos sufoca, e que você possa vir para a liberdade que há em Cristo Jesus, e que você possa caminhar para esse alvo maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo, e que no final Ele te garante: haverá uma terra que mana leite e mel para você. Haverá um lugar na eternidade onde tudo já está preparado. A promessa é dele. Tudo já está pronto para aqueles que creem no seu nome. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa meditar nela e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.